Bora para mais um então, pessoal. Segundo podcast. Feliz pra caramba aí com esse projeto com vocês, tá? Realmente a ideia aqui, né, é conseguir ajudar muita gente, tá? Com essa estrutura aí. O Sandro já tá aguardando, a Márcia deu bom dia, Marcos Júlio, show de bola, gente. Fico feliz demais aí que vocês estejam comigo aí. E o que eu vou falar hoje, tá, para vocês, eu confesso que eu sabia que eu iria fazer o podcast hoje, tá? Eu quero fazer o máximo de dias ao meio-dia, né? Pelo menos enquanto eu não começar a convidar as pessoas para participar aí. Porque eu sei que quando a gente convida, a gente depende do horário da galera, né? Mas, para que vocês entendam, ontem eu recebi a retrospectiva do podcast. O Spotify mandou, tá? E aí eu fui olhar, né? Assim, tava deitado na cama quando eu vejo aqueles números eu me impressiono, tá? Me impressiono mesmo. Saber que um podcast criado com um telefone. Não vou dizer que é feito de qualquer jeito, mas é feito simplesmente pensando no conteúdo, tá? Ele estava entre os 5% dos podcasts mais compartilhados do Spotify. Gente, para mim isso é forte demais, tá? Bem-vinda, Natasha, também tá aí. E, além disso, 5%, né, do podcast aí com mais seguidores dentro das pessoas que assistem, tá? Tipo assim, se assiste 100 mil, a quantidade de pessoas que assiste está entre os 5% mais, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui exatamente como vocês podem começar a fazer isso, tá? E o mais legal, né, o que eu gosto de podcast é que vocês conseguem fazer com o telefone de vocês e sem aparecer. Eu comecei a aparecer no podcast agora, né? Se vocês olharem aí, a maioria eu não apareço e posso dizer até que os que têm conteúdo melhor são os que eu não apareço, né? Não sei o porquê, tá? Mas a partir de agora eu quero aparecer, estamos organizando, já está um pouquinho melhor que ontem. O som ainda não está 100%, mas em breve vai estar, fiquem tranquilos aí, tá? Podem confiar no projeto. Então, galera, vamos lá. O que a gente precisa entender? Quando eu falo podcast e eu falo YouTube, eu estou falando de canais de tráfego, tá? Canais de pessoas chegando até o seu negócio, até o seu produto, tá? É isso que a gente precisa entender. Podcast e YouTube igual a pessoas chegando até o seu produto. Para a gente poder fazer um negócio interativo aqui, se vocês puderem falar qual é o negócio de vocês ou qual a profissão, tá? Qual o negócio de vocês, que deu do exemplo, tá? Qual o negócio de vocês ou qual a profissão? E aí, a partir disso, a gente consegue estar dando exemplo. Pode colocar aí, tá, galera? Qual o negócio de vocês ou qual a profissão? Esperar. Acho que o Marcos é psicólogo, a Márcia é assessora de milhas, gestora de milhas, o Sandro eu não tenho certeza, a Natasha também não. Vou esperar vocês aí para a gente poder colocar corretor de alto luxo. Ah, show de bola, corretor, confundi. Beleza, vamos lá. Corretor é o melhor exemplo, tá? Gente, vamos lá, vou usar, estou desempregada, tudo certo, mas você tem alguma profissão, provavelmente. Vou pegar o exemplo aqui, ó, de corretor de alto luxo e assessora de milhas, tá? Vamos lá. O que é interessante a gente entender? Pensa no seguinte: eu consigo vender imóveis, só que para vender eu preciso de pessoas que queiram comprar. Se eu for individual, tá? Se eu focar no individual para divulgar a indicação, eu sempre vou estar falando de um tráfego pequeno, certo? Né? Hoje existe um funil para qualquer coisa na nossa vida, tá? Infelizmente a gente não usa muito. Por exemplo, o Marcos é corretor de alto luxo, então tá. Ele sabe que se ele falar com 10 pessoas, ele consegue fechar 5 negócios. Só que é o seguinte, esse número ele tá bom, ele tá alto, por quê? Porque ele tá falando com pouca gente. Quando nós falamos aí com 1.000 pessoas no mês, ele vai conseguir fechar com 200. Só que, obviamente, vender para 200 é muito melhor do que vender para 5, que nem era o caso antes ali. Só que não tem como o Marcos falar individualmente com 200 pessoas, não tem como, não dá, tá? Principalmente alto luxo, que deve exigir um pouquinho mais. Só que ele consegue criar 30 conteúdos de podcast, 30 conteúdos de YouTube, que pode ser o mesmo, e com isso ele consegue ter acesso só ao filé das pessoas que realmente querem comprar dele. Isso é muito simples de fazer. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, enquanto eu vou para outro caso aqui, assessora de milhas, deixa eu perguntar para o Marcos. Marcos, fala algumas dores do teu cliente aí. A pessoa que busca um imóvel de alto luxo, quais são as dúvidas dela? Vou pegar o exemplo da Márcia aqui, que comentou assessora de milhas,
porque essa área eu domino, né? Vamos lá, a primeira coisa que as pessoas não sabem, o que um assessor de milhas faz? Este é um conteúdo que a Márcia vai ter. Entenda a função de um assessor de milhas na sua vida. Só que aí, gente, aqui é que vem o segredo da coisa, tá? Aqui é que vem o segredo e vou dizer para vocês, poderia cobrar para ensinar isso aqui, tá? Olha só. Vamos lá. Eu não tenho que ficar falando o que as pessoas têm que fazer. Isso é muito chato. Eu tenho que falar a partir de uma história o que eu fiz. Por exemplo, a Márcia não vai falar que ela ajudou alguém a administrar as milhas. Não, isso é chato. Mas ela vai falar de um cliente que quase perdeu uma promoção porque ele não tinha tempo para conseguir gerir as suas milhas. E aí a Márcia conseguiu, e com isso ela ajudou ele a lucrar 500, 1.000, 2.000 reais. É isso que as pessoas querem saber. As pessoas me chamam hoje e falam, Marrone, eu estou no nível 1 que você falou. Hoje eu sou um vendedor de hora. Como que eu faço para ser um investidor com milhas? Ou seja, ele viu um vídeo, ele ouviu um conteúdo onde eu falava que o primeiro nível era vender horas e ele quer ir para o nível 2, que é margem, tá? Deixa eu ver o que o Marcos comentou, que há pouco tempo para olhar imóveis são muito ocupados. Tá, legal, mas isso ainda não é a dúvida. Isso é uma realidade do brasileiro. A dúvida. O cara não compra o imóvel com o Marcos. Eu vi o imóvel, quais são as minhas dúvidas? Tá? E esse aí já é um exemplo, tá? Pouco tempo para olhar os imóveis. Concordo, tá? Eu tive comprando imóvel recentemente e é difícil. Mas se o Marcos tiver uma, né, como é que eles chamam? Aquela open house, né? Mostrando a casa. Cada uma em um vídeo de 1 minuto, ele vende muito mais. Eu posso não conseguir visitar o imóvel, mas se o Marcos tem um vídeo de 1 minuto me mostrando, no horário do almoço eu estou olhando e falo com a minha esposa, olha, vamos visitar, eu vi um imóvel aqui que tem potencial. Entende o seguinte? Pensar na dor, gente. A gente tem uma dificuldade de entender o que é dor. Dor é o quê? É o motivo que me faz não ir além. Fala, Diogo, bem-vindo. Agente de Correios, no caso do Sandro. Beleza. No caso do Sandro, pelo que eu vejo, como é um cargo público, se eu não me engano, ele conseguiria ajudar as pessoas a passarem na prova para também, né, se tornarem agente de correio. Mas tenho certeza que ele tem alguma paixão e com essa paixão ele consegue ajudar as pessoas. Tá? Por exemplo, um exemplo meu. Eu adorava treinar musculação. E com isso, eu queria treinar cada vez mais. Só que eu não conseguia porque eu não tinha dinheiro e porque demandava tempo. Só que eu criei um canal do YouTube e eu comecei a mostrar os meus treinos, a minha dieta, a minha alimentação. E esse canal tem vídeos que bateram 100.000 visualizações. E assim, gente, hoje muita gente já fala mal, né, do formato que eu faço. Deixa eu só ajeitar aqui. Do formato que eu faço o conteúdo, que é de qualquer jeito, né, um monte de conversinha. Vocês não fazem ideia de como era aquela época. Vocês não fazem nenhuma ideia. Só que, pessoal, as pessoas querem conteúdo. Depois elas querem design. Primeiro eu quero aprender. Depois eu quero aprender bonito. Eu comentei com vocês ontem, se eu estivesse esperando para estar no local correto, sem o reflexo no logotipo, com o áudio perfeito, esse podcast não teria acontecido. Só que é o seguinte, e se o que eu estou falando aqui ajudasse alguém? E se o assunto que eu estou falando aqui ajudasse alguém a melhorar 1% na sua vida? Vocês entendem que é um egoísmo eu ficar com isso guardado para mim? Eu preciso ajudar alguém? Eu preciso não, eu posso, né? É muito mais simples. Então, assim, o que é interessante a gente entender, tá, pessoal? Vamos lá. Quando eu falo de YouTube e podcast, podem considerar a mesma coisa. A diferença qual é? Quando eu estou falando para o podcast, eu evito falar coisas visuais. Olha aqui na minha mão. Nesse vídeo eu vou te falar. Não, isso é chato. A pessoa que está ouvindo, ela não quer se sentir que ela está ouvindo algo adaptado. Por exemplo, o caso do Marcos, ele mostra imóveis. Não dá para ele mostrar um imóvel pelo áudio, tá? Mas ele pode falar, por exemplo, coisa que eu vivi. Como identificar um bairro bom para morar com a sua família? E aí ele vai lá e fala do bairro que ele tem. Como identificar uma casa para morar com até 5 filhos? Como realmente saber calcular o valor do seu imóvel? Isso ele pode falar. E a pessoa, enquanto está dirigindo, quando está treinando, ela vai ouvir. Eu tenho um conhecido meu, Guilherme Pilger, se alguém não conhece, ele vende imóveis de alto luxo em Camboriú, 5, 10, 20 milhões. E ele faz muito desses vídeos mostrando o imóvel. Só que ele faz um trabalho tão legal que não é só sobre imóvel. Ele vai de carro no endereço, ele para no café, ele conversa na padaria.
tá? Então tem bastante coisa aí que vai ajudando. Deixa eu ver o que o Sandro falou aqui, ó. Tem uma oficina de bike que futuramente será uma bike service ou um bike shop. Top, top. Sandro, você está com o teu primeiro milhão nas mãos. Talvez você já tenha 1 milhão, tá? Então não é o primeiro, é o próximo milhão. Por quê? Vamos lá, eu quero começar a correr de bike, quero começar a andar de bike. Gente, eu tenho 1 milhão de dúvidas. Eu não sei qual é a bicicleta, qual o orçamento, quais os lugares, eu não sei nada. 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 E isso, o Marcos é da minha cidade. O Guilherme é da minha cidade hoje. Sapiranga. Foi meu vizinho. A gente já fez um podcast junto, tá? Mas era um podcast fechado para uma empresa. Bike, vamos lá, gente. Olha a quantidade de dúvidas que tem no mercado de bike. E aí? Como escolher a sua bicicleta? O que levar no passeio? Quanto custa? Gente, tem 1 milhão de dúvidas. Só que o Sandro pode começar a criar isso hoje. Marrone, mas eu sou tímido. Não precisa aparecer, você pode só falar. E tenho certeza que ele vai estar entre os 10 melhores aí em um ano. Facilmente. Ele precisa lá, 15 minutos dele, ele para no horário do almoço dele, senta, pega o celular dele e fala. Como eu comecei a andar de bicicleta? Como a bike me tirou da depressão? Como a bicicleta pode fazer você emagrecer? Como a bicicleta pode ajudar você a se conectar com a sua família? Pronto, gente. Ele não está falando de peça, de modelo, de BMX, não. Ele está falando do conceito de bicicleta. E galera, aqui tem uma coisa muito interessante, tá? Que eu demorei um tempo para entender e muita gente não entendeu e vai morrer sem entender. Que é o seguinte: as pessoas não compram o que você vende, elas compram a conexão com você. Certo? Elas compram a conexão com você. E para ter essa conexão, elas compram o que você vende, tá? Isso é fundamental. Então, quando eu falo Spotify e YouTube, podem considerar a mesma coisa, inicialmente, tá? Lá no fundo não é. Mas entendam o seguinte, tá? Nós estamos falando aqui do quê? Estamos falando de você conseguir criar um canal de comunicação com o teu cliente. E aí nós temos níveis de funis. Por exemplo, o Marcos comentou ali, ó, as pessoas não têm tempo. Tá. A pessoa que não tem tempo, ela já está no nível 2. Porque a pessoa que está no nível 1, ela nem considerou ir visitar o imóvel. E a gente perde muito mais pessoas que não falaram com a gente do que pessoas que falam. Talvez a pessoa ligou para o Marcos, cara, como é que funciona para ver tal imóvel? Ele fala, pois é, eu tenho no sábado, e a pessoa diz, não vai dar. Ou para de responder ele, né, que é o mais comum. Só que essa pessoa está no nível 2. Existe o nível 1, das pessoas que procuraram na cidade dele e não acharam nem ele e nada que fizesse sentido para elas. E se toda semana o Marcos fizesse um vídeo, um podcast, né, alguma coisa, que ele mostrasse como é viver naquele bairro. Como é viver no bairro X. Como é viver não sei aonde. Como é passear de cachorro no bairro X. E aí ele vai lá, anda com o cachorrinho e diz, galera, aqui ó, temos uma casa, a casa aqui está na nossa imobiliária, você pode ter acesso a ela, olha que legal o bairro, olha o cachorrinho. Gente, as pessoas se conectam com coisas, galera. E aí, assim, eu sou um cara bem conectado na internet. E, por exemplo, quando eu posto foto do meu gato, quando eu posto vídeo do gato, um monte de gente se conecta. Quando eu posto vídeo de cavalo, um monte de gente se conecta. Quando eu posto foto da minha família, um monte de gente se conecta. Então, não é vender, é você reconhecer. A pessoa vai dizer, cara, Marcos, vi um café que tem naquele bairro seguinte, a gente pode se encontrar lá naquele café? Tu diz, cara, com certeza. Aí o Marcos já conhece o lugar, ele vai lá, já fala com o dono do restaurante, ó, é o seguinte, vai vir um casal aqui para falar comigo, eu vou estar sentado aqui, já apresento, olha, eles estão vindo morar no bairro, é o seguinte, já fala com ele. E, gente, aqui tem um erro, tá? Quer ver um exemplo? Sandro, eu acho que uma bike boa para corrida custa o quê? Uns 10 mil reais? Eu acho que uma bike boa custa uns 10 mil. Eu não tenho ideia, tá? E eu acho que um apartamento de alto, uma casa de alto luxo aí, este é o próximo passo, até porque ganhei 16 premiações sendo carro zero, sendo 5 carros zero. Gente, então, perfeito, perfeito. E galera, isso é muito interessante, por quê? Mas será próximos projetos. Gente, começa hoje o próximo projeto. O próximo projeto começa às 13 horas, Marcos. Já tá sabendo, né? Por quê? Galera, os primeiros vão ficar um lixo. Os primeiros vão dar vergonha na família. Podem ter certeza disso, tá? Os primeiros vão dar vergonha na família. Só que eles precisam existir. Para que você, acima de 25 mil, então. Gente, para alguém investir 25 mil em lugar que eu não conheço, e aí? Eu cobro R$1.000 no programa Milhas do Zero, já é uma choradeira. Pois é, Marrone, eu tô pensando aqui, olha só, tu vê, teu concorrente cobra 500, pois é, tô pensando,
Imagina uma bike de 25 mil. Esse cara fica 6 meses pensando na vida. Um imóvel de alto padrão, no caso ali do Marcos, deve ser o quê? 2, 3, 5 milhões. E aí? Gente, para tomar uma decisão de comprar 5 milhões com um corretor que eu não conheço, meu amigo. Só que seguinte, e se as pessoas ouvissem toda semana o Marcos? Toda semana. E se toda semana elas ouvissem o Sandro? Gente, eu recebo mensagem de pessoas, tá? Me falando o seguinte, olha, quando você vir para Bahia, você me avisa, tá? Escrevendo, dirigindo, não escreve dirigindo não, moço. Se você morrer, você vai estar cheio de dinheiro lá no cemitério. Vai ser top. Um caixão de ouro, já pensou que top? 2 a 15 milhões, perfeito. Daí seguinte, a gente quer ver um exemplo simples pro Marcos? Vou ajudar o Marcos, depois eu falo pro Sandro aqui. Se eu vou vender um imóvel de 2 milhões, eu vou ganhar uma comissão bem interessante, não faz nenhum sentido o Marcos não pagar alguém para andar com ele, filmando ele com o celular. Não faz nenhum sentido. Uma vez na semana a gente vai visitar o imóvel, você vai me filmando. E ele vai falando, gente, estou dirigindo aqui, ó, esse aqui é o endereço tal, olha que legal, aqui na frente aqui mora o fulano, aqui mora a fulana. Gente, isso que é interessante, não é virar para a câmera e falar, olá, meu nome é Marcos, o seu corretor. Gente, isso não existe mais. Mas é ele falar a vida real, galera, então olha só, tô aqui, olha que bacana esse barzinho, olha essa cafeteria. Se você vem para esse bar, e o caso que nós falamos do próprio Guilherme Pilger, tá? Eu tenho certeza, esse cara hoje, ele deve ganhar uns 30 mil reais só com o canal do YouTube dele, tá? Eu ganho uma grana com o meu e olha a diferença. O dele bate 1 milhão a cada semana, o meu bate 1 milhão a cada ano, tá? Então, assim, então precisa entender. Pessoal, nesse ano, tá? Eu comecei esse projeto lá em janeiro. Na verdade, eu comecei em janeiro, exatamente em janeiro, onde eu foquei nas milhas. E YouTube e podcast geraram para mim mais de 100 mil reais, tá? Eu abro os valores porque é importante, tá? Deixa eu ver uma coisa. Comprei uma máquina de lavar para a esposa e uma TV para o irmão e outro para rifa de confraternização. Esse é o caminho? O caminho do podcast? Não sei. O caminho do YouTube? Não sei. Se for das milhas que o Márcio está falando, né? Se ele estiver falando das milhas, pode ser o caminho se o preço foi legal, né? Se já estava no planejamento, com certeza é ótimo, tá? Mas pro podcast, pro YouTube, eu não sei não, hein? Acho que não é o caminho, não. A não ser que você faça um vídeo da máquina aí dá negócio, tá? Eu já vendi alguns carros com o canal do YouTube, tá? Já vendi alguns carros com o canal do YouTube também. Super simples, pessoal. As pessoas dizem o quê? Não tenho tempo de ver o carro. O que você faz? Você vai lá e filma o carro. E aí manda para a pessoa. Sobre as milhas que o Marcos falou, pode ser o caminho, tá? Mas, gente, tudo é sobre planejamento, tá? Tudo é sobre planejamento. Por exemplo, o Marcos colocou, comprei uma máquina de lavar para a esposa e tal, confraternização, 38 mil pontos. Se o preço do produto estava legal e ele pagou o preço justo, com certeza, é melhor ganhar 38 mil pontos do que não ganhar nada. Sem falar que 38 mil pontos podem virar quase 80 mil milhas, né? E 80 mil milhas dá para pegar 2 mil de volta aí fácil, tá? Mas é sobre plano. Por quê? Por onde que você vai vender essas milhas? Talvez você já vendeu em outro lugar, você não vai ter mais acesso àquele lugar. Então, esse é o plano. O plano começa antes de fazer a compra, tá, gente? Isso vale para tudo. Gente, sobre YouTube e podcast, o que a gente tem que entender? Vocês podem começar com o telefone de vocês, gente. Eu não edito um vídeo meu, sei lá, 6 meses. Ah, Marrone, mas podia ficar melhor? Claro que podia, gente. Mas se não ficando melhor gera 100 mil, e aí? E aí? Hoje eu tô com o time, hoje nós temos estruturas. Vocês podem ter certeza que o próximo ano vai ser incrível, tá? Vai ser gigantesco. E a minha missão aqui é passar para vocês que vocês possam fazer isso também, tá? Ensinar para vocês que vocês possam realizar exatamente isso. Gente, não vejo o sentido de você não ter um canal do YouTube, não ter um podcast. O Sandro comentou da bike, galera, isso é incrível. O Marcos comentou de imóveis de alta renda, incrível. Tem mais alguém que tem alguma profissão que seja interessante? Assessoria de milhas da marca, gente, foi assim que eu fiz os meus 100 mil reais. Exatamente assim. Eu coloco conteúdo, a pessoa diz, Marrone, gostei da maneira que tu pensa, queria saber como é que funciona para você gerenciar minhas milhas. Ontem, tá, eu tive um caso que a pessoa me chamou para conseguir gerenciar as milhas dela, tá? E aí, eu disse, olha, não faço mais isso. Pois é, nossa, que pena e tal.
mas eu queria ver contigo se tu podia me indicar alguém. Eu disse, olha, né, posso te indicar aqui. E a pessoa disse, não, tá, eu vou ver contigo aí para que você possa estar me passando, talvez eu considere. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não sabem exatamente o que a gente faz, tá? E aí, a partir disso, pode ser interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Tem alguém aí que tem mais alguma profissão ali? Pessoal, já aproveitando, tá? Para quem quer aprender a criar renda digital, nosso programa Nova Renda aí pode ser interessante para você, tá? É um projeto para 2023 para quem precisa de entrada de dinheiro, tá? Para você poder investir. O caso do Marcos, o caso do Sandro, pensa lá. Talvez o Sandro hoje ganha muito bem sendo agente do Correio. Mas o Sandro pode pegar toda essa grana que vai vir dos canais dele e aplicar. E aí, daqui a 10 anos, o Sandro vai ter 1,5 milhão fácil. O caso do Marcos nem se fala. Se ele já ganha uma boa grana com os imóveis, pega toda a grana que ele vai ganhar aí de YouTube, de podcast e investe. Gente, o que a gente precisa fazer? Simplesmente fazer. Pensa na dor do teu cliente. Cara, quando o cliente pensa, esse é o segredo. Quando ele pensa em comprar uma bicicleta, qual é a dúvida dele? Quando ele pensa em considerar comprar um imóvel de alto luxo, qual é a dúvida dele? Não é o tempo é quando ele já decidiu qual que ele vai ver. Qual é a dúvida dele? Qual a região da cidade que mais valoriza? Qual a região da cidade com metro quadrado mais caro? Onde moram os famosos da cidade? Onde mora o prefeito? Tudo isso conta, gente. E, gente, sabe o que é mais legal? É que nós não estamos falando de um tiro de sniper. Nós estamos falando de uma metralhadora. Por que eu faço conteúdo todos os dias? Porque isso me permite errar. Quando você vai olhar o ano do Marrone, ele criou, sei lá, uns 800 vídeos. Desses 800, DJ de casamento é legal, até porque eu já fui DJ, entendo muito disso aí. Vou trocar uma ideia aqui, vai te ajudar muito, tá? Então, quando eu faço muita coisa, eu tenho muita chance de dar certo. O caso do DJ, que isso aqui é fácil, tá, gente? Porque eu fui DJ deixa eu pensar, tô com 36, há uns 10 anos atrás. Eu fui DJ e ganhei muito dinheiro com o canal do YouTube, com tudo que vocês podem imaginar. Por quê? Mesma coisa, galera. Sou DJ de casamento. Tá, beleza. Quando que a noiva ou o noivo consideram contratar o DJ? Pela minha prática, quando eles já gastaram boa parte do orçamento. Boa parte do orçamento, né? O cara já botou o fotógrafo, já botou isso. Tem que pegar o tal do DJ, né? Vamos atrás do DJ. Tá? Agora, como que eu faço esse cara me considerar primeiro? Quando eu tenho meu network forte. Por exemplo, se eu sou o Geraldi, eu tenho as parcerias, eu tenho meu canal lá do Spotify, principalmente Spotify, né? Um DJ que não tem Spotify não faz sentido, né? Spotify né? Música e tal, é simples. E você pode falar sobre o quê? Sobre as melhores músicas para as festas de casamento. Quando contratar o DJ, como economizar na contratação do DJ, como, sei lá, escolher o seu DJ. Tudo isso são dúvidas. Gente, todas as dúvidas, elas são respondidas por alguém. E geralmente não somos nós, porque a pessoa responde sozinha, ela resolve sozinha. E, por exemplo, como eu comentei, eu era DJ e eu pensei, tá, como é que eu faço para ser contratado? Primeira coisa, network. Então eu tenho que ter relacionamento com as pessoas. Então, quando a pessoa chegar em mim primeiro, que sou DJ, eu vou baixar o custo dela para reservar o lugar, vou baixar o custo dela para reservar o fotógrafo, vou baixar o custo dela de várias outras coisas. Porque a pessoa tem um orçamento no casamento, que geralmente ela estoura, né? Mas ela tem um orçamento, eu tenho 30 mil para o casamento, tenho 100 mil, tá? O DJ vai ficar com 5 mil desses 100 mil aí. Né? Mais do que 10 mil, dificilmente o DJ vai receber. Só que é o seguinte, qual é a ligação do DJ com a dança, com o professor de dança? Será que ele conhece? Talvez não. No meu caso, eu também era professor de dança, tá? Trabalhei com dança de salão. Então, eu ensinava, né, a valsa lá e tocava na festa. Então, a pessoa tinha certeza que eu não ia errar na música. Assim como eu já fui dançar em lugares que o DJ errou a música. E aí? Você é um dos youtubers que passa muito conteúdo durante a semana. Parabéns. Valeu, Márcio. Conta comigo aí, tá? Não pretendo parar não, viu? Então, gente, eu tenho que pensar nisso. Qual é a dúvida do meu cliente quando ele me considera? Por que eu crio tanto conteúdo? Para a pessoa me considerar. Mas muita gente, sei lá, eu tenho hoje 400 alunos, mas eu tenho 100 mil visualizações mês no YouTube.
Ou seja, tem 99.600 pessoas, né, se fossem pessoas diferentes, que não me consideraram. E tá tudo certo. Elas me dão renda com os anúncios do YouTube e eu ajudo elas a começar. Gente, todo dia eu recebo uma mensagem no Instagram. Marrone, cara, só com as suas dicas fiz tal coisa, só com as suas dicas fiz tal coisa. Ontem eu tive uma mentoria à noite, incrível, uma mentoria de finanças. Muito legal, gente. Eu adoro fazer mentoria para casal. Eu acho maravilhoso, tá? O impacto disso. E a pessoa falou o seguinte, Marrone, eu mudei de casa quando eu comecei a te seguir. Eu disse, cara, será que isso aqui é bom ou será que isso é ruim, né? E aí a pessoa falou o seguinte, não, a gente morava num lugar que a gente pagava 6.500 por mês de aluguel e nós mudamos agora para um lugar de 3.500 e com essa diferença nós vamos investir na escola do nosso filho e tal. Eu disse, nossa, gente, pagou, tá pago. Por quê? Porque a pessoa entendeu o seguinte, não é sobre o quanto eu ganho, sobre isso, é sobre tudo. E isso é muito interessante. Eu falo uma frase que eu sei que a maioria das pessoas não entendem, né? Você tem que cuidar do dinheiro do seu cliente. Você tem que cuidar do dinheiro do seu cliente. Quer ver um exemplo legal? Usando a história do DJ ali. Quando eu era DJ, eu tinha uma marca. O nome da marca era Zuki in Motion, tá? Esse era o nome da marca. E para que essa marca fosse mais forte, eu criei uma revista. E nessa revista eu chamava os parceiros. Então eu fazia cada 2 meses a revista e, por exemplo, hoje eu fazia uma revista e entrevistava um fotógrafo de casamento da minha cidade. E eu colocava lá. Ou seja, as pessoas lembravam do fotógrafo e lembravam de mim. Eu fazia, e aí eu lembrava eu fazia de um cerimonialista. Quais são os segredos para realizar um casamento? A pessoa lembrava do cerimonialista, lembrava de mim. Ou seja, eu cuidava do dinheiro do meu cliente. Por quê? Porque assim ele tinha uma experiência boa comigo e dizia o quê? Cara, foi muito barato. Na mentoria hoje, a minha meta é exatamente essa, que a pessoa chega e diz, Marrone, já pagou, cara, nem começamos e já pagou. Na verdade, né, você já mereceu o dinheiro antes pelo conteúdo gratuito que você me deu. Cara, então agora nós vamos multiplicar isso aqui. Então, gente, o que eu defendo para vocês? Criem um canal de YouTube Podcast. Pode ser o mesmo, tá? Pode ser o mesmo. Por quê? É só você cuidar do que você vai falar e entender, pensar como seu cliente. Por exemplo, se eu estou dirigindo, eu não quero ter que ficar olhando alguma coisa perigosa, mas eu posso ir pensando. Tá? No caso dos imóveis, eu tenho que falar uma coisa mais conceitual. Tá? Você acha que vale fazer vídeos para o YouTube sem focar em venda de algo, focar em visualizações, interação e compartilhamento? Deixa eu tentar entender aqui. Sim, vale sem fazer venda, tá? Venda é a pior coisa, mas você vende mais quando você não vende, tá? Isso é fato. Focar em visualizações e interação, com certeza, tá? Com certeza. Por quê? Eu tenho que focar sempre em interação, tá? Porque a interação, o que é? É ajudar alguém. E essa pessoa vai querer o quê? Ela vai querer que eu venda algo para ela. E eu posso não vender. É uma escolha minha. Na verdade, é um egoísmo meu não vender. Mas eu não vendo, ela quer comprar de mim. Eu acho que faz sentido sim. Quando eu comecei o canal de fitness lá atrás, eu não vendia nada, gente. Só falava da minha vida. E dava 100 mil visualizações mês, fácil. Quando eu tive um canal de teologia, eu não vendia nada. Eu só falava de Deus. Quando eu tive o canal de carro, eu vendia. Mas primeiro eu ensinava e dizia, olha, gente, quem quiser esse HB20 aqui, tá aqui ele, ó. Tá? Então, não, quanto menos você vender, mais você engaja, tá? E vamos lá, deixa eu abrir alguns números para vocês aí, para vocês entenderem. Falando numa média hoje, tá? Até pra gente não se estender muito, 1 milhão de visualizações te devolve de 4 a 10 mil reais. 1 milhão de visualizações te devolve de 4 a 10 mil reais. Por que é de 4 a 10? Porque depende o nicho. Por exemplo, o meu nicho de dinheiro paga muito bem. Porque tem banco investido nos meus anúncios, tem concorrente investido nos meus anúncios. Agora, se eu falasse de flor, tem menos mercado, mas com certeza os 4 mil você ganha. Quanto menos eu vendo, mais eu consigo. Galera, quem tiver dúvida e quiser ir colocando aí pra gente já ir pro final, tá? E não alongar aí o almoço de vocês. Mas vamos lá, gente. Qual é o nosso projeto? A ensinar o pessoal a ganhar dinheiro com milhas, isso a gente já sabe, tá? Isso ninguém tem dúvida. Só que, vamos lá, muita gente tem dificuldade para conseguir investir. A pessoa tem o quê? 300 reais por mês, ela não vai ganhar muito dinheiro investindo 300 reais. Ela vai ganhar, né? Mas não vai ganhar muito, não vai ficar rica investindo 300. Só que essa pessoa poderia investir 4 mil. 4 mil que veio da onde? Do YouTube. 4 mil que veio da onde? Do podcast. E aí, com isso, ela poderia, aí sim, ganhar muito dinheiro.
Então, o nosso projeto agora é para que em 2023 você possa ter uma renda extra, uma nova renda, por isso o nome do podcast, nova renda, sua nova renda em 2023, e com isso investir mais em milhas, né? Investir mais no que você quiser na sua família, tá? E esse projeto, ele vai estar acontecendo para vocês, iniciando na segunda-feira, com as aulas ao vivo, tá? E você consegue acessar ele, seja por esse, deixa eu ver, tá aqui, ó. Seja por esse QR Code ou por esse link que também vai ficar na descrição depois. É um projeto que é o seguinte, nós vamos trabalhar junto 12 meses. Nós vamos trabalhar junto 12 meses, onde eu vou te ensinar até 23 formas de renda extra. Entre o quê? YouTube, podcast, copywriter, afiliado, gestão de anúncio, criação de página, e-book, curso, consultoria, tudo isso vai estar lá dentro, tá? 23 formas de renda para você criar sua nova fonte de renda em 2023, tá? E sabe o que é melhor, gente? Isso é muito legal, tá? Eu gosto de poder fazer isso hoje, antes eu não podia. Vai custar R$23 por mês. Olha que legal. R$23 por mês é o preço para você aprender a criar um YouTube que vai te dar R$4.000. Para você aprender a criar um podcast que pode te dar 80 mil, como foi o caso do meu. E o meu podcast eu não vendo, não tem link. Eu simplesmente falo e as pessoas me chamam no Instagram. Marrone, queria saber mais sobre a consultoria. Queria saber mais sobre a mentoria. Tá? Então, entendam isso, tá? Hoje eu vejo como YouTube e podcast as coisas mais fáceis para você poder fazer. Você pode começar com um telefone. Eu comecei com um Motorola G6. E aí? Telefone que hoje nem existe mais de tão velho que é. E aí talvez você tenha um iPhone na mão, você tem um Samsung e você não está fazendo dinheiro. Isso é uma escolha sua, mas na minha visão isso é um egoísmo, porque você está deixando de ajudar pessoas ao teu redor, tá? O que é importante aqui pra gente, tá, pessoal? Quem quer dar esse passo, Marrone, quero ir nessa aí, clica lá no QR Code, clica na descrição depois, preenche lá, tá? Você não vai comprar nada, fica tranquilo, nosso time vai analisar, vai te retornar. Segunda-feira vai iniciar. E para garantir que todo mundo tenha resultado, olha só, o projeto começa na segunda-feira e nós vamos ter lives durante a semana para te ajudar na prática, criar o canal do YouTube, criar o podcast, vender como afiliado e por aí vai, tá? O foco aqui é o seguinte, vou te ajudar a criar uma nova renda em 2023, usando o celular. Hoje eu tenho 15 fontes de renda. Sinceramente, esse podcast vai ser a 16ª, tá? E eu posso dizer para vocês, gente, a vida é muito mais tranquila quando você tem várias fontes de renda. Podem ter certeza. Eu fui o cara que por errar nos investimentos no negócio, fiquei um bom tempo comendo arroz e óleo. Fritava o arroz e comia. Tá? E eu fiquei um bom tempo nessa situação, de dormir por não ter o que comer. E dormindo eu dava menos fome. Tá? Uma situação não muito antiga aí. Pouco depois que eu me recuperei lá como DJ, aconteceu essa situação aí. E hoje eu tenho 15 fontes de renda indo para a 16ª, por quê? Porque isso faz com que a minha família fique tranquila. E eu ainda consigo ajudar vocês. E como eu disse, hoje eu posso cobrar R$23 por mês, por quê? Por causa das outras fontes de renda. Se eu dependesse desse dinheiro, eu não ia cobrar R$23 para ficar criando conteúdo e ajudando as pessoas. Eu precisaria do dinheiro, eu cobraria 100, 200, 500, tá? Quem não manja de milhas, também tem o nosso Milhas do Zero, vai estar na descrição para vocês. Quem quiser comentar aí no final, fica à vontade, para a gente poder ir encerrando aí, tá, galera? Agradeço de novo a participação de todos, tá? Esse projeto aqui é um projeto que hoje ele é patrocinado pelo Milhas do Zero, né? Ou seja, a estrutura, né? A grana dele vem lá do Milhas do Zero. Quem quiser aí patrocinar um projeto ligado à renda, fala com a gente, tá? Acho que pode ser interessante. O Milhas do Zero foi um projeto que deu super certo, né? O nosso podcast ontem aí, no resumo, na verdade, tá? Bateu ali, né, entre os 5% dos mais compartilhados do Spotify, 5% dos mais compartilhados, né, dos mais seguidos, 10%, né, dos podcasts com vídeo. Então, assim, é um projeto grande, tá? Tá começando pequeno, como tudo, né? Tem um profissional que eu gosto muito, que é o Thiago Brunet, que ele fala o seguinte: só o que nasce grande é monstro. Todo o resto nasce pequeno. E nós vamos começar pequeno e vamos fazer acontecer, tá bom? Conta comigo aí, gente. Quem quiser, depois vai lá no Instagram, Rodrigo Marrone Oficial. Pega aí o link na descrição e vamos para cima, tá bom? Contem comigo aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom almoço e um bom jogo para nós aí, para quem vai assistir, tá bom? Vou encerrar aqui então. Valeu, gente, um abração.